Eu apresento aqui a reprodução audiovisual de mais um dos meus textos da página joaodefreitas.com.br. Se vocês concordarem comigo e curtirem, comentarem ou compartilharem, será um prazer. E você que discordar de mim, seu comentário também será bem-vindo, pois é discutindo e expressando os nossos pontos de vista que podemos contribuir para melhorar o nosso mundo. Todos nós somos assombrados desde a infância com a ameaça de que o mundo irá acabar em breve. Após a leitura atenta desse texto, é possível que você chegue à conclusão de que um ex-cristão em busca da verdade tenha desvendado o mistério do fim do mundo. Não há segredo, nenhum código do fim do mundo, mas simplesmente previsões não cumpridas e distorcidas que, se fossem cumprir-se, nós não teríamos existido. Desde a infância, eu ouvi as leituras assustadoras do Apocalipse e era avisado que o mundo acabaria antes do ano 2000. Deus teria destruído o mundo uma vez com água, mas agora a destruição seria com fogo. E o mais horripilante é que aqueles que não fossem aceitos pelo bondoso Deus não iriam sofrer alguns minutos ou horas de tormento das chamas, e sim iriam ficar no meio do fogo eternamente. Isso já não me parecia justo, pois já tinha uma noção de que a pena deve ter certa proporcionalidade com a gravidade do crime cometido pelo condenado. De início, achei um tanto estranho, pois o Deus Criador teria prometido que nunca mais destruiria a vida na terra, como agora promete queimar os viventes. Ainda no final da adolescência, tomei conhecimento da doutrina adventista, que explicava que o povo escolhido de Deus se tornara desobediente e fora rejeitado pelo Todo-Poderoso, que o substituiu por pessoas de todas as nações da terra. Deus teria mandado seu Filho ao mundo para morrer pelos pecados da humanidade, substituindo aqueles sacrifícios de animais que eram oferecidos pelos judeus. E esse Filho de Deus teria sido ressuscitado e logo retornaria aqui para recolher os justos, os que crescem nele, para o reino eterno. E então os que não passassem no teste da salvação iriam ser jogados no fogo. Na doutrina adventista, eu lia que o sofrimento não seria sem fim, como afirmam os católicos e protestantes, mas eu achava bastante forçada a interpretação de alguns textos para escapar dessa hedionda justiça divina apresentada nos Evangelhos e no Apocalipse. Certo dia, após muito estudar, cheguei à conclusão de que a doutrina que eu professava era em grande parte produto de interpretação distorcida. Desliguei-me da igreja e contei tudo estudando para descobrir quem estava com a verdade, o que me levou a descobrir que as contradições eram da própria Bíblia. Procurando encontrar o motivo do chamado livro sagrado ser tão contraditório, verifiquei que o cristianismo fora construído sobre uma completa distorção das escrituras sagradas dos judeus. Daí fui encontrando a formação de várias crenças atuais, entre elas o fim do mundo. Como se formou a crença no fim do mundo? Havia a promessa de que o trono de Davi seria eterno, comparado ao sol e à lua, ou seja, ele nunca teria fim. Israel estava exilado sob o jugo assírio e Judá estava ameaçado do mesmo destino. O profeta Miqueias disse que quando a Assíria entrasse na terra de Judá, um rei nascido em Belém destronaria a Assíria, repatriaria os israelitas que estavam no exílio e dali em diante o povo escolhido de Yahvé reinaria para sempre sobre todas as nações. Josias, o rei candidato a libertar o povo de Israel,
morreu na batalha pelo rei do Egito e o Egito dominou Judá. Veio Babilônia, dominou a Síria e Egito e tudo mais, subjugando Judá por completo. Sob o domínio babilônico, surgiu a promessa do profeta Isaías de que, com a queda de Babilônia, seria construída a Nova Jerusalém e o povo santo de Yahvé dominaria para sempre sobre todas as nações. Nesse reino eterno, continuaria gente nascendo, crescendo, envelhecendo e morrendo, com tudo que é normal, que normalmente acontece, nada de vida eterna e sem pecado, como diz no Apocalipse. Apenas nunca mais israelitas e judeus seriam molestados pelos gentios. Babilônia caiu sob domínio medo-persa, mas os judeus não retomaram o poder como previsto. Ficaram sob domínio medo-persa. Veio a Grécia de Alexandre, substituiu o Império Medo-Persa e o povo de Yahvé continuou subjugado por adoradores de outros deuses. Morto Alexandre, o Império Grego foi dividido por seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, e os judeus ficaram sob domínio seleuco. Um dos sucessores de Seleuco, Antíoco IV, ou Antíoco Epífanes, deliberou acabar com a religião judaica, arrasou com Jerusalém, destituiu Onias, o ungido sumo sacerdote judeu, tirando dele o sacrifício contínuo, colocando seus próprios sacerdotes para sacrificar no templo porco e outros animais que os judeus consideram imundos. Foi uma grande tribulação para aquele povo. Os capítulos 8 e 11 e 12 de Daniel relataram os atos de Antíoco IV, prevendo que o Assolador seria destruído, o santuário seria restaurado e então viria aquele reino eterno dos judeus. Dessa vez já apareceu a ressurreição dos mortos e vida eterna. Um estudo sobre a ressurreição dos mortos mostra que essa crença só apareceu entre os judeus durante o cativeiro babilônico. Parece que esses capítulos foram escritos exatamente na época em que Judas Macabeu tomou o controle da situação e restaurou o santuário judeu. Parecia que dessa vez os judeus tomariam domínio como predito. Todavia vieram os romanos e frustraram por completo as promessas divinas, chegando tempo depois à destruição de Jerusalém e à dispersão dos judeus. O trono de Davi, que seria eterno, nunca mais existiu. Após a destruição de Jerusalém, foram escritos os evangelhos cristãos, onde as referências a Antíoco IV foram interpretadas como sendo aos romanos. E veio novamente a promessa de que, logo após a tribulação daqueles dias, viria o Salvador, que não seria mais aquele rei judeu poderoso visto por Miqueias, mas um Yeshua que teria sido executado na cruz pelos romanos, teria ressuscitado e retornaria do céu com anjos para recolher seus escolhidos. Inicialmente se acreditava que Jesus retornaria antes que morressem todos seus companheiros. Posteriormente, o Evangelho de Pedro disse que, assim como o mundo havia sido destruído uma vez com água, agora estava reservado para ser destruído pelo fogo. Diz que virá um dia em que haverá um grande estrondo e os elementos se fundirão abrasados. O Apocalipse, tomando as figuras de Daniel, com algumas alterações, acrescentou uma porção de fases, reafirmando a ideia de destruição do mundo pecador por fogo e o estabelecimento do reino sobrenatural e eterno de Jesus, com vida eterna para os justos e tormento eterno para os ímpios. Daí em diante, por esses 2 milênios, cristãos vêm marcando datas e mais datas para a volta de Jesus e o fim do mundo.
O tão previsto fim do mundo é apenas uma alteração da previsão profética judaica de fim do domínio dos gentios e o estabelecimento do reino judeu sobre todas as nações. As previsões dos judeus não se cumpriram nem se cumprirão. A dos cristãos, se fossem cumprir, nós não existiríamos para ver os fatos.